Bem, irmãos, nós estamos mais uma vez aqui no Grupo Escatom para estudarmos a escatologia e analisar a segunda vinda de Cristo. Estamos trabalhando com o arrebatamento da igreja, razões pelas quais a igreja não passa pela tribulação. E depois de um período de descanso devido ao carnaval, nós estamos aqui de volta, 15 dias depois, para falarmos sobre um, o arrebatamento da igreja em Apocalipse. A gente já viu, capítulo 3, versículo 10 é um dado. Vimos também que a interpretação futurista do Apocalipse é outro dado, ou seja, o Apocalipse ele tem do capítulo 4 até o 22 por cumprir-se, ainda que tenha alguns intervalos a serem avaliados, mas a cronologia futurista ela está presente. E hoje vamos trazer um assunto que não sou eu que estou trazendo como algo novo, é um assunto, um argumento que vem do Dr. John Nelson Darby, é um argumento do Darby, que foi esquecido pelos dispensacionalistas. Mas, ultimamente, alguns têm se despertado a pensar neste argumento. A pergunta é: quem é aquele menino do capítulo 12, versículo 5 do livro do Apocalipse? E olhar para este texto vai nos ajudar, pensando as interpretações, pensando a análise, vai nos ajudar a compreender bem que este argumento não deveria ser deixado de lado. Ele pode nos ajudar também a pensar num arrebatamento pré-tribulacional. Então, eu vou pedir ao irmão Almir para colocar o texto de Apocalipse 12, e este texto de Apocalipse 12, ele é um texto bem interessante, ele está como um intervalo, mas ele pode ser olhado com carinho para que nós possamos avaliar algumas questões do livro. Então, Apocalipse, capítulo 12, né? Nós temos algumas visões ali. Eu queria dizer aos irmãos do Escatom que eu vejo o Apocalipse pelas lentes futuristas. Então, se a gente olha pelas lentes futuristas, a gente não pode ficar recapitulando o Apocalipse, como fazem os aliancistas. Os aliancistas gostam de recapitular, eles trabalham com a teoria da recapitulação. A gente trabalha com a teoria da sequencialização. Então, a gente segue. Inclusive, temos um trunfo na gramática grega que é a expressão kai eidon. Kai eidon. Ele dá uma ideia de sequência, principalmente do capítulo 19 ao capítulo 22, que nos faz pensar no milênio literal, né? Esse Caim, Eidom, está aí também no Apocalipse, vocês têm aí no verso 1, se vocês derem uma olhada, e viu-se, verso 1, e no verso 3, e viu-se. Então, aí você tem Caíedom, Caíedom. Então, assim, quando a gente olha esse capítulo 12, tem pessoas que pegam esse capítulo tem teólogos que pegam esse capítulo para ficar indo lá atrás, lá atrás. Então, quando você olha para essa mulher, por exemplo, há grupos que dizem que ela é Maria e há grupos que dizem que ela é a igreja. Nós não enxergamos assim. Esse grande sinal no céu, vamos ler, verificar, né? O versículo 1, viu-se um grande sinal no céu.
uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo de seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Nós pensamos que isto aí, quando o Apocalipse tem 331 alusões ao Antigo Testamento. Alusão é quando você não tem a citação formal direta, né? Você tem a alusão, ela é um, uma o escritor do Novo Testamento ele faz referência ao Antigo sem citá-lo diretamente. Então, ele traz algumas alusões, às vezes vem até eco. Alguns dizem que eco e alusão é a mesma coisa, outros veem uma diferença sutil entre o eco e a alusão. Então, quando você olha para esse texto e você pensa no sonho de José, que ele lá no capítulo 37 de Gênesis, de 9 e 10, né? E Jacó faz a interpretação do sonho, aquele sonho de que ele viu o sol, a lua e 12 estrelas e 11 estrelas se prostrarem diante dele. Então, o sol seria o próprio Jacó da interpretação, dizendo: virei eu, tua mãe e teus irmãos, e nos prostraremos a ti. Claro que isso é no sentido, né? O sonho foi cumprido, mas não de uma forma total, porque Raquel estava morta quando os irmãos de José foram lá. Mas, de certa forma, ela estava ali, né? Porque nossos filhos são pedaços de nós, né? Então, quando a gente vai para a interpretação, Jacó é o sol, Raquel é a lua, e as estrelas, nesse caso aqui, as 12 estrelas são as 12 tribos de Israel. E Jacó teve o seu nome mudado para Israel em 32 de Gênesis. Então, a gente olha para esse capítulo 12 e a gente enxerga Israel é a mulher. A gente olha para o versículo 3 e a gente enxerga aí o dragão. Esse dragão vermelho, ele é Satanás, que é chamado de antiga serpente. Aí, no verso 4, aí eu quero dizer aos irmãos que eu não vou pela recapitulação, eu vou pela linha futurista. Então, quando eu leio o versículo 1, eu entendo, pensando em Gênesis 3, mas eu estou entendendo que essa mulher é Israel na tribulação. Eu não estou pensando em Israel no Antigo Testamento, eu estou pensando em Israel dentro da tribulação. Quando a gente olha o versículo de número 4, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, eu não estou pensando que esse texto aí está falando da queda de Lúcifer, lá no capítulo 14 de Isaías, ou no capítulo 28 de Mateus, que é o registro lá. Ali a gente chama Lúcifer, mas não tem na Bíblia, né? Lúcifer é o anjo de luz, né? No caso, vamos colocar assim, o querubim protetor. Ele cai lá no capítulo 14 e no capítulo 28, 14 de Isaías e 28 de Ezequiel. E ele cai, mas eu não vou dizer que esse texto está falando daquela queda. Esse texto está falando da queda do dragão e dos anjos dele já caídos. Então, quando diz, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra, essa ideia do texto é uma ideia de uma queda, um derrubar que se dá na tribulação. Porque mais tarde, no contexto, vai dizer, João vai expressar a revelação, que houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhando contra esse dragão, que é o diabo, a antiga serpente, e seus anjos. Então, acreditamos que essa terça parte das estrelas do céu, com a cauda do dragão as trazendo para a terra, isso é Satanás sendo derrubado do segundo céu por Miguel e não por Deus, porque na primeira queda foi a queda de um anjo bom.
que se rebelou contra Deus e caiu. Lá ele cai se transformando em Satanás, em diabo. Aqui ele já é Satanás e é derrubado com essa terça parte das estrelas do céu, que seriam os anjos caídos, claro, os que estão soltos, porque tem um grupo que está no Tártaro, de acordo com Judas e com Pedro, que não, talvez eles sejam soltos até no capítulo 9, na quinta trombeta, primeiro ai do Apocalipse. Mas vamos mais adiante, irmão, puxa mais aí os textos. Eu estou olhando com os olhos do futuro, né? Então, quando diz, por exemplo, no verso 6, a mulher fugiu para o deserto, onde tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada por 1.260 dias. Isso é futuro. Isso é futuro. Isso vai ocorrer na grande tribulação. Isso vai acontecer quando? Porque a gente, olhando com os irmãos, para mim, a batalha entre Miguel e Satanás, ela se dará no início da tribulação, nos primeiros 42 meses. Parece que ela dura os 42 meses. E no meio é que Miguel consegue, com os anjos bons de Deus, derrubar Satanás e aos seus anjos, limitando-os à terra, restringindo-os à terra durante o período da grande tribulação. Porque hoje, de acordo com Paulo, em Efésios 2 e Efésios 6, ele é o príncipe das potestades do ar. E no capítulo 2, ele é chamado de príncipe das potestades do ar, verso 1 e 2. E no capítulo 6, de 12 em diante, fala da armadura de Deus, é dito que são hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Só que o diabo, ele age nessa região chamada segundo céu, mas ele vai ser derrubado, né? Então, há essa batalha encarniçada aí entre Miguel, seus anjos, Satanás e os seus anjos. Há essa batalha. E é possível que aquele arcanjo, que é usado um termo como se fosse alguém já conhecido, de 1 Tessalonicenses 4, quando o apóstolo Paulo diz: ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus. Então, ouvida a voz do arcanjo, essa identificação aí parece que dá-nos a entender que esse arcanjo é o Miguel. Então, o Miguel ele se levanta em favor do povo de Israel, capítulo 12, que tem a ver com esse capítulo 12 de Apocalipse. O 12 de Daniel está bem relacionado a 12 de Apocalipse. Então, parece que Miguel ele vai fazer parte, ele vai ter vamos dizer assim, uma parte no arrebatamento. E é possível que essa parte que ele tem no arrebatamento, quando a voz dele vai ser ouvida por nós, tenha a ver com o arrebatamento pré-tribulacional, mas, ao mesmo tempo, tenha a ver com o período dessa batalha. Ou seja, para iniciar a batalha, parece que primeiro há o arrebatamento da igreja e Miguel fazendo assim um tipo de escolta com os seus anjos para que a igreja passe pelo primeiro, segundo céu, até chegar a onde Jesus está e de lá ir ao terceiro céu, enquanto essa batalha vai se desenvolver. Essa batalha, agora já essa mulher que é Israel, ela na queda, porque diz assim, ela foi alimentada por 1.260 dias, são os 1.260 dias finais, a grande tribulação. E aí diz que houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão e batalhava o dragão e seus anjos. E aí ele consegue derrubar, no versículo 9, foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo Satanás, que engana todo mundo, ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Isso aqui, que é dito no verso 9, se vocês atentarem bem, é justamente o que foi lido antes, no verso 4, que fala
que ele lançará, o dragão levou após si a terça parte das estrelas do céu. Nessa queda, é nessa queda que está aí registrada no verso 9. Foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos, que são as estrelas, foram lançados com ele. Quando? No meio da tribulação. Esse capítulo 12 é fantástico. Que aí, quando ele cai no meio, o anticristo está morto, aí ele vai e entra no anticristo e ressuscita o anticristo. Que aí é aquele cuja ferida mortal fora curada. Então, é o momento em que ele entra no anticristo, que é o segundo filho da perdição, em quem o diabo entrou. O primeiro foi Judas, o segundo é Satanás. Né? Aí, a gente vê, eu quero que o irmão suba um pouquinho, por eventos, aí a gente vê o verso 13 em diante. Quando o dragão viu que foram lançados na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho homem. Esse dragão perseguiu a mulher. Quer dizer, ele perseguiu a Israel. Ele perseguiu a Israel. Né? Não é Maria, entende? Não é Maria. Ele não está perseguindo Maria, ele está perseguindo Israel. E alguns querem encaixar Maria também nesse texto. Esse capítulo 12, alguns querem pegar a primeira vinda e associar elementos, fatos da primeira vinda no capítulo 12. Eu não vejo como a gente encaixar isso. E diz o versículo 14: foram dadas à mulher 2 asas de grande águia para que voasse ao deserto, a seu lugar, onde é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo fora da vista da serpente. São os mesmos 1260 dias, agora chamados de outra maneira, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, tendo a ver com a tribulação. E aí diz o verso 15: e a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fosse a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca e tragou o rio e o dragão, e o rio que o dragão lançara. E aí alguns pegam isso aqui para dizer, isso aqui foi quando Herodes mandou matar as crianças, que o filho da mulher e tal, e ali tem a ver capítulo 2 de Mateus. Eu não vejo isso aí, não, no texto, não. Então a gente não está recapitulando. A gente está indo para algo futuro. Isso aí tem a ver com a perseguição à nação judaica étnica na tribulação. Diz o verso 17 que o dragão irou-se contra a mulher e ele, não alcançando a mulher no total, ele foi fazer guerra ao remanescente da sua semente. Isso é tão interessante, meu, que a igreja adventista ela pega esse texto aqui para dizer que ela é a igreja remanescente, porque tem 2 elementos aí que só ela tem, segundo eles. Eles dizem que ela é a igreja remanescente e a mulher, eles trabalham como a igreja apóstata, a Babilônia. Inclusive dizendo que nós somos a Babilônia, as igrejas todas, católicas e evangélicas, e que a marca da besta é a guarda do domingo, né? Eles dizem isso. E eles dizem que eles estão trabalhando para tirar a gente, que ela é a igreja remanescente, a única verdadeira, que está tentando tirar. Por isso que você tem Rodrigo Silva, tem a TV Nova Vida, tem muita coisa, e tem muitos crentes de igrejas nossas que ficam bebendo nessa fonte envenenada do Adventismo. E aí, eles dizem que são remanescente, a igreja remanescente, porque eles guardam o mandamento de Deus e tem, sabe o quê? O testemunho de Jesus Cristo. Só eles têm o testemunho de Jesus Cristo, porque lá em Apocalipse 19:10 diz que o testemunho de Jesus Cristo é o espírito de profecia. Aí eles dizem que o espírito de profecia é Ellen Goldwhite. Então ela com os seus 100 livros, ela é a tal. Então ela é, e os livros dela também são inspirados por Deus. E elas dizem, nós somos a igreja remanescente, nós guardamos o mandamento de Deus e só nós temos o espírito de profecia, que é o testemunho de Jesus Cristo. Isso aí é mais uma falsidade, um ensino errado, herético da igreja adventista. Mas o que nós queremos colocar para os irmãos
é que o texto aí está falando, o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente de sua semente. Esse remanescente provavelmente são 144 mil que ele vai fazer guerra, porque ele não alcançou o todo do Israel étnico, e aí ele foi fazer guerra ao resto de sua semente, os que têm o testemunho de Jesus Cristo. Então, acreditamos que está mais nessa linha, porque é na grande tribulação que ele vai tentar alcançar os 144 mil, porque as duas testemunhas já pregou nos 3 anos e meio iniciais. Vendo esses elementos no ângulo futurista, agora a gente entra na questão que mexe um pouquinho. É o verso 5. Aí sobe aí, irmão. Então, é esse verso aí que o Darby usa como base para sustentar a ideia de que esse filho não é Jesus Cristo. Se não é Jesus Cristo, veja bem, o indivíduo é Jesus Cristo no tom corporativo e não no tom individual. Porque quando a gente olha no tom individual, a gente liga esse texto à ascensão de Cristo. Porque diz: deu à luz um filho homem que há de reger todas as nações com vara de ferro, e seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Aí diz aqui a ascensão. Se você pegar isso e dizer que é a ascensão, você estará admitindo uma recapitulação, entende? Que está recapitulando. Mas, irmãos, não estamos dizendo que não é Jesus. Estamos dizendo que não é Jesus no tom individual. Estamos dizendo que é Jesus num tom corporativo, porque no tom corporativo, a igreja é Cristo. A igreja é Cristo. Porque ela é o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça e ela é o corpo. Isso fica claro quando, na conversão de Paulo, e está lá no capítulo 9, que também alguns cometem equívocos. Tem gente que diz, era Saulo quando não era crente. É Paulo depois que se converte. É mentira. Isso não tem na Bíblia. Era Saulo. Saulo é a mesma pessoa que Paulo, né? E lá em Atos, capítulo 13, versículo 9, desfaz essa ideia. Que vai dizer, já é 13. A conversão dele é no 9, registrada por Lucas, e ainda tem 2 testemunhos dele, porque é o mais importante fato da história da igreja é a conversão de Paulo, depois da morte e ressurreição de Cristo. O livro de Atos registra 3 vezes, capítulo 9, capítulo 22 e capítulo 26. Só que o capítulo 22 é ele dando testemunho aos judeus, capítulo 26 é ele dando testemunho aos gregos, né? Com o rei Agripa e a sua irmã Berenice. Mas no capítulo 13, versículo 9, diz assim: todavia Saulo, que também se chama Paulo. Então, todavia Saulo, que também se chama Paulo. Saulo é o nome dele hebraico, porque ele é da tribo de Benjamim. A pessoa mais importante dessa tribo era Saul, e aí os pais resolveram colocar o nome dele Saulo em homenagem a Saul. Saulo. Mas o nome dele aparece mais como Paulo porque ele é apóstolo dos gentios. E como ele vai pregar aos gregos, ele usa o nome Paulo. Mas, irmãos, quando a gente olha para esse texto, ou voltando à conversão de Paulo, ele ouve de Jesus: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele diz: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Todos nós, inclusive Paulo, somos pequenos cristos. Os incrédulos de Antioquia da Síria, Atos 11, 26, eles reconheceram que aqueles homens eram pequenos cristos. Por isso chamou de cristãos. Então, nós somos o corpo de Cristo. Sendo nós o corpo de Cristo, somos Jesus Cristo. Então, quando a gente olha esse texto, quem é que dá a luz ao filho varão?
Não é recapitulação, é a mesma coisa que a gente fez com Israel, com a mulher, para identificar Israel, a gente foi para onde? Lá para Gênesis 37. Aqui ele não está falando num tom futuro do texto, ele está falando do que aconteceu. Ele usa o passado. Ele diz, ela deu à luz. Esse deu à luz não é Maria dando à luz a Jesus. Esse deu à luz é Israel dando à luz à igreja. Porque quem deu à luz à igreja foi Israel, lá no capítulo 2 de Atos. Só tinha judeus ali, apesar daquelas 15 ou 16 nações que eram da diásporas ali presentes, mas todos eram judeus. Só se começou a pregar o evangelho a gentios a partir do eunuco, no capítulo 8, e de Cornélio e família, no capítulo 10 de Atos. Então, quando diz que a mulher deu à luz um filho homem, não significa que ela está dando à luz ali na tribulação. Aí o texto ele está sendo colocado para dar a ideia do arrebatamento da igreja. Deu à luz um filho que há de reger todas as nações com vara de ferro, e seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Entenda o seguinte: deu à luz é a mesma coisa que nasceu um filho, né? Eu fico pensando, irmão Elias, irmão Almir, demais irmãos, se fosse, na minha visão, se fosse referência à ascensão de Cristo, o texto seria: deu à luz um filho que foi morto, como é dito no capítulo 4, no capítulo 5, o cordeiro que foi morto, mas reviveu, né? Mas está vivo e tal. Não, aqui não diz que ele morreu, nasceu o filho, foi morto, ressuscitou e foi arrebatado para Deus. Se tivesse escrito assim, eu diria, esse texto está falando da ascensão de Cristo. Mas o texto não diz isso. E se ele diz, ele não fala de morte. Notou que não tem morte? Se não tem morte, pensar no arrebatamento desse corpo de Cristo é melhor. Primeiro, a gente não vai pensar nos que estão mortos e que vão ressuscitar, mas a gente vai olhar para o texto e vai enxergar: nasceu e foi arrebatado, então não morreu. Entende? Não morreu, claro, o corpo de Cristo é composto de crentes mortos e crentes vivos, mas eu estou olhando como 2 Coríntios capítulo 5 a gente falou da questão vida. Aqui eu estou olhando para esse corpo e estou vendo assim, por que que ele não colocou morreu? Porque tem pessoas do corpo de Cristo que não morrerão, que serão transformadas e não morrerão. Então, esse é um dado, é um dado. Mas também tem uma expressão aí que eu queria que vocês olhassem com carinho. É a expressão que esse filho homem há de reger todas as nações com vara de ferro. Isso é mais uma alusão, e é uma alusão ao Salmo 2, que é um salmo que fala do milênio. Então vamos, irmão, lá depois a gente volta para cá, para essa alusão do Salmo 2. Então, lá no Antigo Testamento, o livro de Salmos, tem alguns salmos que são messiânicos. Este é um salmo muito altamente do milênio. Eu não vou analisá-lo a fundo, isso eu analiso no meu livro, mas aqui eu não vou analisar a fundo. Eu vou pegar o verso 6, que fala dele, do Messias, né? E diz: eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Cristo, né? Aí. Vem o verso 8. Pede-me e eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás, e especialmente esse verso 9, é uma alusão de Apocalipse a ele. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro.
tu os despedaçarás como vaso de oleiro. Então, você tem aí a ideia da vara de ferro, do reger com a vara de ferro. Isso é importante para a gente pensar que Jesus Cristo, ele vai reger com vara de ferro. Ele foi ungido, vai reger com vara de ferro. Mas assentar-se no trono de Davi não é prerrogativa só dele. Ele, é claro, é o rei dos reis. E quando fala rei dos reis, a gente pode aplicar a nós, que seremos reis e sacerdotes. Ele é rei de nós, reis, e senhor dos senhores, de nós também, que seremos senhores na terra. Então, quando você vai para Daniel, capítulo 7, vamos ver os versos 13 e 14, para pensar na ideia de corporização e não de individualização. Então, Daniel 7, lá no verso 13 e 14, nós temos o seguinte dado: olha, eu estava olhando nas minhas visões da noite, a visão de Daniel. Eis que vinha nas nuvens do céu como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Esse como filho do homem, ele se dirige ao Pai, ao ancião de dias. E foi-lhe dado, veja o que é dito, foi dada. Então, eu estou olhando também, irmão Elias, irmão Almir e os demais irmãos, para esse filho do homem num tom corporativo também. Eu não estou enxergando só Jesus, eu estou enxergando Jesus e sua igreja. Claro que a gente não vai enxergar isso olhando para esse texto de per si. A gente precisa que seja interpretado a João como é a coisa. Então, nota de novo, eu vou ler. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu como filho do homem, dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. E veja, foi-lhe dado o domínio, a honra, o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. Seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será derrubado. Ele viu isso. Aí, quando você vai para a interpretação disto, do que o texto está rezando, vamos para os versos, a partir do verso 23. Vamos lá. No 23. Não, vamos descer mais, vamos descer mais. Vamos para o 27. 27 e 28. 27. Eu vou para o 26 também. 26 ajuda. Aí veja, mas veja que é o anjo interpretando para ele. Mas o juízo será estabelecido, e eles tirarão seu domínio para o destruir, para o desfazer até o fim. Olha o verso de número 27. E o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Veja que é um domínio dado, não é ao filho do homem individual, é um domínio dado ao povo, que é a igreja, ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Então, aí, nesse verso 27, é a interpretação de 13 e 14, e está falando de uma corporação, e não de um indivíduo. Isso é importante. Abra aí capítulo 66, irmão Almide, de Isaías, versículos de número, acho que é 7 e 8. Isaías 66. E fala do milênio. Veja, aí já é só para a gente fazer uma comparação. Veja, antes que estivesse de parto, deu à luz, porque lá também o Israel dá a luz, né?
Então, antes que estivesse de parto, deu à luz. Mas eu não estou dizendo que é o que está acontecendo em Apocalipse. Estou falando agora para você pensar numa ideia de corporação e não de indivíduo. Antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, deu à luz um menino. Mas não é um menino. Não é um menino. Porque, veja o verso 8. Não é um indivíduo, é uma corporação. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Poder-se-ia fazer nascer, veja, o menino é uma terra. Poderia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação, uma corporação, de uma só vez. Mas Sião esteve de parto e já deu à luz, veja aí no plural, seus filhos. Seus filhos são um menino. E aí, vamos para ainda a alusão. Vamos para a alusão, porque a gente pegou Salmo 2, versículo 9. Tu os esmigalharás com a vara de ferro. Aí agora você vai para Apocalipse 2, 26, 27, meu homem. A gente tem aí a alusão aparecendo do Salmo 2, para que possamos ver 26 e 27, a ideia do reger com vara de ferro. A primeira vez que vai aparecer, aí Jesus está falando para a igreja, e ele está dizendo assim, olha, versículo 26, e ao que vencer, veja, esse ao que vencer não é, claro, parece individualizar, mas ele está falando do todo. Ele diz, ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Pede-me, eu te darei que as nações por herança. Veja que não é só, ali no Salmo 2, não é só o ungido que vai reinar sobre Sião, é o povo, é a corporação, veja, aqui você está falando, o Jesus está falando com o corpo de Cristo, a igreja. Aí ele diz, ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também eu recebi de meu pai. Você está vendo aqui que é a corporação que vai reger com vara de ferro? Jesus está dizendo aqui, eu darei poder sobre as nações e com vara de ferro as regerá. Aí, a segunda vez é Apocalipse 12, versículo 5. Mas vamos para a terceira vez da alusão de Salmo 2, versículo 9, a terceira vez no Apocalipse, capítulo 19. Vamos a Apocalipse 19, capítulo 19, e vamos olhar para o verso 19, versículo de número 11 a 14. 11 a 14. Então, no 11, viu o céu aberto, aí é Jesus voltando, né? Viu o céu aberto, eis um cavalo branco. Veja, é ele lá pegando o filho do homem, pegando, recebendo lá o ancião de dias, né? Dizendo, olha, você vai dominar e tal. Ligue com Daniel 7, 14, 15, o que a gente leu, e verso 27. Ligue com o Salmo 2, versículo 9. Ligue com Apocalipse 2, 26 e 26 e 27. Agora veja, viu o céu aberto e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. É Jesus, aí é Jesus descendo, mas estava vestido de uma veste tingida de sangue. Claro que é ele no lagar, né? Enfrentando sozinho lá conforme o capítulo 64 de Isaías. Mas, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Agora, veja a corporação. Chama a atenção. A corporação, verso 14. A corporação, aqui é a igreja. Aqui é a igreja. E seguiu nos exércitos do céu em cavalos brancos. Ó, esses exércitos são a igreja.
Isso está em Apocalipse 19, de 7 a 9, provando que é a igreja. Mesmas vestes. Então, estava vestido de uma veste tingida, seguindo os exércitos do céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Agora, olha o verso 15, a corporação. Verso 15. De sua boca saiu uma espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Quando diz que esse exército está aí vindo com ele, ele vai reger com vara de ferro, mas por Apocalipse 2, 26 e 27, a gente vê que não é só ele que vai reger, é ele com o seu corpo. É a cabeça com o seu corpo. Eu não estou dizendo que Jesus não vai reger, é ele o principal. Ele é o rei dos reis. Os reis são o exército e é a igreja, mas é a corporação. Então, quando você vai, volta aí, irmão, agora para o capítulo 12, e vamos de novo olhar esse versículo 5, 12, verso 5, aí diz: E deu à luz um filho homem que há de reger todas as nações com vara de ferro. É isso aí. Agora tem mais um dado importante. Esse complemento. Seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Quando você lê o versículo 4, diz assim, na parte final, parte B, irmão, pode circular aí. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Isso denota uma coisa importante para nós. O dragão, ele está querendo tragar esse filho. E para que esse filho não fosse tragado, aí a gente lembra de 1 Pedro 5, parece que é o verso 8, que diz: o diabo anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, quando diz que o dragão queria tragar o filho, parece que em meio a essa luta entre Miguel e o dragão, havia também um desejo do dragão de tragar a igreja. E aí você tem uma palavra que vai fazer a diferença na visão daqueles que acham. Bota no verso 5, irmão, Elmi, o círculo. Então, quando você olha esse versículo, diz, parte B, o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Meus irmãos, a expressão foi arrebatado a palavra usada é harpazo. Foi arrebatado como tomado por violência de um iminente perigo. Qual perigo? O perigo do dragão tragar o filho. Aí quando você vai para a ascensão não tem na ascensão. A ascensão de Cristo, eu pergunto aos irmãos, se você ir para Atos 1, se você ir para João, meus irmãos, a pergunta que fica é: quando Jesus foi assunto ao céu do Monte das Oliveiras, ele tinha um iminente perigo diante dele? O dragão estava querendo tragá-lo? Inclusive, ele usa a expressão em João, quando fala às mulheres, na voz ativa. Vocês não me detenham, porque eu subo. Manda os apóstolos irem lá para os discípulos ir para o Monte das Oliveiras. Eu subo. A ideia, o que aconteceu na ascensão, irmão, não foi arrebatamento, não foi harpazo. A palavra, ou você tem epairo, ou você tem anabaino. Você não tem harpazo. Jesus não foi arrebatado na ascensão. Então, eu pegar esse texto para dizer que esse texto está falando de ascensão
com a expressão foi arrebatado, dá a ideia que esse filho homem ele está sofrendo a ação de ser arrebatado. Jesus na ascensão não sofreu a ação de ser arrebatado. Ele não sofreu essa ação de ser arrebatado. Ele subiu voluntariamente, ele subiu tranquilamente, ele foi subindo devagar. Não tinha um dragão querendo tragar o filho. E esse filho foi arrebatado para Deus. Mas agora, no arrebatamento da igreja, existe sim o desejo de Satanás de nos tragar. Mas como ele não vai alcançar a igreja, ele vai perseguir a mulher, que é Israel. Então, a palavra harpazo já passa uma ideia nessa direção. Eu, irmão Elias, vou parar por aqui, porque alguém pode ter alguma colocação ou pergunta, mas eu prometo que na próxima semana a gente fala um pouquinho mais sobre isso, usando os 2 slides que eu queria colocar. Pronto, irmão? Eu já tive. Seja bem-vindo, pastor Lorival. Boa noite, viu? Vi que o irmão entrou já há algum tempo lá, o pastor Ulisses também. Está sem a câmera, mas eu vi que ele tinha entrado. Primo, vou ser o primeiro que leva. Bem, pastor Ulisses. Vem aí. Primo. Tá. É, como sempre, né? É, depois de uma aula dessa aí, nós vamos ter que estudar muito, né? Porque achei muito interessante as alusões que foram mencionadas aí do Velho Testamento e é muito material, né? Muita informação que nós precisamos, com calma, pegar, mastigar isso devagarinho, porque realmente muita informação profunda foi dita aí pelo pastor Evaldo, né? Gostei bastante dessas alusões aí, mas a minha pergunta, na verdade, não é bem uma pergunta, mas é um desejo de que o irmão falasse um pouco mais sobre esse filho, né? Que é ali posso colocar o texto de novo? Ali é o texto, versículo 4, né? Então, essa colocação ali de João, essa visão dele do capítulo 4, esse filho, então não era, pelo que o pastor colocou, uma visão futura, né? Futurista, mas sim uma, um acontecimento fazendo relação com o que já havia ocorrido com Jesus, é isso? É, Porque nós não temos o estamos, fato nós do não, nascimento, quando Jesus nasceu, que também ele nasceu, ele precisou, né, ser escondido, saído para não ser morto, enfim. Tá nós não sem, estamos olhando para o tragar o filho ali no sentido do capítulo 2 de Mateus como fosse uma referência ao passado, à primeira vinda. Estamos olhando o tragar o filho no sentido de estamos vinculando o arrebatamento do filho ao o arrebatamento do filho ao a ação do dragão futura dentro do contexto tribulacional de que a manifestação desse dragão, ele está lutando contra Miguel e ele tem em mente destruir a igreja, mas a igreja é retirada. Então, a gente vincula um arrebatamento, ou seja, o tragar do filho está linkado, capítulo do versículo 4 ao 5, ao arrebatamento. Só que o arrebatamento do filho não foi para o Egito, o arrebatamento do filho no versículo 5 foi para o trono de Deus. Entende? Ele foi sim, arrebatado para o céu. Ele não foi arrebatado. Porque se alguém coloca, não, ela dando a luz tragar o filho,
Mas o filho foi tirado, realmente, o filho foi tirado do perigo, mas o filho foi tirado do perigo para o Egito. E em Apocalipse 15, ele é retirado para o céu por um arrebatamento, que a gente crê que é um arrebatamento harpazo, para o céu, e não ainda que admitíssemos um arrebatamento no sentido de tirar de tirar de Belém para o Egito, como um arrebatamento, digamos assim, mas o arrebatamento seria para o Egito, terra. E no texto fala que o filho foi arrebatado para o trono de Deus. Então, é por isso que nós não olhamos pelas lentes preteristas, estamos lendo pelas lentes futuristas, como o arrebatamento, um fator futuro, e em meio ao perigo desse filho poder ser tragado. E que esse filho seria um tom corporativo e não individualizado. É, Apesar de entendermos que mas a Cristo... alus, Hã? mas a alusão existe, né, pastor, com relação ao ocorrido com Jesus ali, no nascimento dele, a alusão, como uma alusão, assim como os outros textos que o pastor citou também como alusão. Eu acho que não poderíamos pegar como alusão, porque não seria uma alusão, seria a ideia de uma profecia cumprida, olhando para trás. Então, não seria uma alusão como a ideia de identificação com Israel, ou uma alusão como a ideia do futuro lá em capítulo 66 de Isaías. E parece que João está em mente no capítulo 66, 7 e 8 de Isaías, quando fala do nascimento de um menino que não é um menino, que é uma corporação. Ou o próprio texto de Daniel 7, também João está fazendo referência a ele. Agora, fica difícil a gente dizer que João está fazendo referência à ascensão de Cristo através de uma palavra. Por que ele não usou ascensão? E por que ele não colocou morte? Ele, Uhum. ele, Sim, ele, ele não usou ascensão lá, ele usou, foi arrebatado, ele usou harpazo. Então, parece muito entendi. mais que o texto está falando do arrebatamento futuro da igreja, com uma interlocução de Miguel, que vai dar a Entendi. voz, e Miguel está dentro de um contexto de guerra, ele vai batalhar com o dragão, aí ele dá a voz para poder haver o arrebatamento. Eu estou mais Entendi. nessa linha. Então, entendi. Então, o fato da omissão, né? É como o pastor falou, o fato da omissão da morte, da ressurreição, é um fator aí, vamos dizer, preponderante para essa sua compreensão. É um dos fatores, né? Vamos dizer assim. Se tivesse lá, irmão Almir, morte e ressurreição, eu não ia nem discutir o assunto. Aí a É, ascensão, tá. né? Um outro detalhe, pastor, por que fazer referência à igreja? Esse acontecimento, né, no meio da tribulação? Por que fazer referência com a igreja, então? Por que que ele faz referência à igreja? Porque ele vai trazer a ideia de milênio também. Porque, de qualquer sorte, você tem Miguel ali. Miguel está dentro do contexto. Miguel é para Israel, é aquele que se levanta pelo povo de Israel, capítulo 12 de Daniel. Mas Miguel também está dentro do contexto do arrebatamento. Como ele está dentro do contexto do arrebatamento, a citação de que esse filho varão, porque a igreja vai reger com vara de ferro. E aquele capítulo 12, apesar dele estar ali, o capítulo 12, mas em si ele não é sequencial no período tribulacional em si. Ele é um intervalo para mostrar que a besta vai aparecer no capítulo 13, o falso profeta vai aparecer no capítulo 13. Então, esse dragão, esse intervalo é para registrar alguma coisa que está acontecendo, sabe onde? Nos ares. O capítulo 12 está dando uma referência a algo que está acontecendo nos ares em relação à mulher. A mulher está na terra, a mulher é Israel, mas lá em cima, no segundo céu, está acontecendo uma batalha e Miguel está se levantando em favor do povo de Israel. Mas, ao mesmo tempo, lá em cima, está acontecendo um arrebatamento da igreja, não na tribulação, mas antes de Miguel começar a batalha, ele só, mano, é como que ele dissesse assim: pode passar a igreja. E essa seria a voz do arcanjo, né? Ele protegeu lá, fez uma barreira com os anjos, pode passar a igreja. E aí encontrou com Jesus e subiu. Mas
Tá ligado. Por isso que parece que ele colocou ali dentro desse contexto, porque quem é o povo de Deus número 2 aí no texto é a mulher. Quem é o povo de Deus número 1 é a igreja, saindo antes da tribulação, para que Deus cuide agora do Israel étnico. Então, por isso que eu acredito que está lá no texto, mas não que a igreja está sendo arrebatada durante Sim, a sim. tribulação. É porque, justamente, né? Porque de repente poderia haver uma confusão. Opa, peraí, mas se é no meio da tribulação, então vamos crer então que seria nesse momento que a igreja estaria saindo, teria passado pela primeira Mas, fase, mas o que é estaria saindo. interessante, meu irmão amigo, o que é interessante é que tem dois verbos no passado. Deu à luz, que aí se remete a Atos 2, Sim, deu à luz, sim. e tem um outro verbo no passado. Um é o passado remoto, deu à luz, Atos 2, outro é o passado recente, foi arrebatado, já tinha sido, Uhum, entende? Foi sim, arrebatado, não sim, está sendo arrebatado. É isso. entendi. Veja que são detalhes realmente fundamentais aí para a compreensão, né? Ótimo, muito bom. Obrigado, pastor. Mas ainda assim eu vou Luiz. precisar depois pegar isso daí com bastante calma, dando umas pausas, né? Voltando lá nas alusões e tal, para poder abrir um pouquinho mais aqui o meu entendimento. Obrigado. Os nossos estudos ultimamente, acho que desde lá, um pouco lá atrás, alguns estudos que a gente traz é para mexer com os irmãos e para os irmãos São, mastigarem são, isso. Tem que são voltar e profundos, analisar. são profundos, viu, pastor Evaldo? Inclusive, eu estava conversando com o primo sobre a nossa tarefa aí, e mencionou alguma coisa, como o Pedro disse sobre Paulo, né? Ah, o que o pastor Evaldo escreve tem pontos difíceis de entender. É, Mas aí estamos é, preparando ainda. Tá bom, é. obrigado. Pastor Ulisses, por favor. Boa noite, meus queridos irmãos. Boa noite, Pena pastor. que eu, pena que eu entrei um pouquinho tarde. Mas já está aqui, é importante. É. Mas olha só, essa interpretação corporativa ou eclesiástica, ela é defendida por alguns conhecidos. Ah, tem, por exemplo, Augusto Nicéforo, teólogo cristão aí do século VI, interpretou assim. João Calvino também interpretou dessa forma. Charles Spurgeon também interpretou dessa forma. É interessante que até vem Pentecostes, ele também interpreta desta forma, né? E eu só gostaria de terminar com o pastor Juliano Fraga. É um pastor assembleiano, mas olha, eu fico fascinado com o conhecimento que ele tem também em relação a, a ao estudo de escatologia, e ele é um também que defende que o filho ali é a igreja. Muito, muito interessante tudo isso. Então, só gostaria de contribuir para os irmãos com isso. E, de repente, para você saber que o pastor Evaldo não está sozinho nessa, não, meus queridos. Tá bom? Quando Então, é eu, bem interessante. Pode falar, pastor. quando eu comecei o estudo, hoje, eu fiz questão de destacar que esse argumento ele é pioneiro em John Nelson Darby. Ele que começou a trazer esse argumento. E aí, o que eu estou trazendo é que esse argumento não é nosso. Foi assim que eu comecei, porque o pastor Ulisses, quando chegou, eu já tinha falado isso. Mas, assim, esse argumento, ele é um argumento que nós estamos trazendo para que os irmãos do Escatom, assim, seria até para outros teólogos, porque tem muitos dispensacionalistas que não trabalham esse argumento, para dizer o seguinte: a gente não pode deixar passar despercebido este argumento quando o assunto é razões pelas quais a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Porque esse argumento é bom, ele é forte, e a gente precisa voltar a Darby. E, claro, o senhor citou outros
outros estudiosos, até Calvino, até Calvino, que não reza pela nossa cartilha, mas admitiu que seria a igreja também. Mas pode seguir, pastor. Não, era só isso mesmo, a minha contribuição aí, então fico muito feliz de saber que, como eu sempre digo, meus queridos, aquilo que eu tenho aprendido na minha caminhada cristã vem se fortalecendo cada vez mais. Muito obrigado, pastor. É uma boa participação, hein, pastor? Porque realmente é um outro ponto incrível mesmo esse. Quando o pastor estava mencionando realmente essa visão, né? É realmente bem interessante. Eu nunca tinha ouvido sobre esse ponto de vista aí, né? E como o primo às vezes, muitas vezes fala, eu não sei quase nada mesmo, porque tem surgido tantos argumentos e pontos interessantíssimos aqui, e olha, realmente é, vale a pena, né, participar desse Escatom e poder também aprender, né, com os Eu tô, irmãos, as ô, visões. primo, eu tô junto com você também aí. Vou ter que estudar de tudo de novo, porque realmente, olha, impressionante, primo. Estamos juntos de mão dada aí. Pastor José, por favor, fique à vontade, pastor. Irmãos, eu, pastor Ulisses, seria interessante se depois o irmão pudesse compartilhar conosco as suas fontes, não que eu esteja duvidando, mas as suas fontes para dizer que Spurgeon cria assim também, Calvino cria assim também. Se o irmão tiver alguma coisa mais definida que facilitasse a nossa vida aqui, para que nós pudéssemos ir lá nas fontes também e aproveitar disso, eu creio que seria muito bom, viu, pastor Ulisses? Não sei Né? se me entendeu. Não, realmente, boa, boa, pastor. Pode falar, pastor Entendi, sim, Ulisses. pastor. Legal, legal. É, porque são nomes fortíssimos aí também, né? É, Eu acredito que o pastor Evaldo é mais forte que esses nomes todos aí, viu, pastores que você citou. é incrível. Nós estávamos falando no começo aí no bate-papo inicial sobre o pregador que prega em cima de um versículo, né? E outros que leem um capítulo inteiro. Então, você pega esse versículo 5 somente aí, às vezes você lê várias vezes e você jamais imaginaria a profundidade da coisa aí. Incrível, realmente. Realmente, Impressionante. É muito bom. a irmã Cristina que nos estimulou a ir cavar isso aí, porque ela disse que não batia, né, irmã Cristina? Não encaixava quando ela lia. Eu nunca consegui entender como que esse versículo nunca não tinha sentido para mim, não tinha sentido. Agora tem. É sensacional. Muito bom, muito bom. Bom, nós estamos chegando aí às 22h28, acho que podemos parar por aqui, né, pastor Evaldo? E aí retomamos, se Deus permitir, na semana que vem, né? Estaremos juntos novamente e vamos encerrar com uma oração. E agradeço muito aí todos que estão participando, né? Um abraço para todos nós, os nossos amados irmãos pastores aí, e são uma bênção para, pelo menos para mim, sei que para os outros irmãos também, é um grande prazer tê-los aqui conosco. A gente aprende muito. Muito obrigado mesmo, viu? Pastor Dilson é o que nos despede com oração hoje. Tá bom, pastor? Ok, vamos orar. Grandioso Deus, eterno Pai, graças damos ao Senhor pela bondade, pela graça de nós vivermos mais esse dia, por esse tempo tão sublime nas nossas vidas de aprendizados tão profundo, onde saímos apenas do básico, do raso, e estamos sendo emergido na profundidade da letra. Que o Senhor nos dê a graça de a cada dia aprendermos para melhor ensinar. Abençoe a vida do Amém. pastor Evaldo, sua saúde, família, ministério, assim como cada um de nós desse grupo, que o Senhor venha nos fortalecer, nos unir a cada dia mais em Cristo. O Senhor Amém. esteja abrindo o nosso entendimento para absorvermos o conteúdo e guardar em nossos corações. Que o Senhor Amém. venha abençoar a todos que também têm assistido
as lives depois, que da mesma forma eles possam ser edificados. Que o Senhor continue cuidando de cada um de nós, dos irmãos, guardando-nos, ó Deus, deste mundo tão mau de tantos falsos ensinos que aí estão. Nos dá capacidade e nos fortalece para a tua glória. Nos dá uma boa noite de descanso no precioso nome de Jesus. Amém. Amém. Uma boa noite a todos, meus irmãos. Deus os abençoe. Obrigado, pastor. Um abraço a Bem, todos pastor, também. obrigado. Obrigado, pastor Boa noite, Evaldo. boa noite. Mais uma vez. Irmão. Todos. Prazer em revê-los, todos os irmãos. Boa noite. Prazer vê-los. Obrigado. Boa noite, gente. Obrigado, Deus pastor. abençoe. Deus abençoe. Muito boa noite. Amém.